Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início às aulas de anatomia aqui no canal, conversando sobre o que é anatomia e os níveis de organização do corpo humano. Eu sou a professora Ana Zaguete, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Beabá da Anatomia. Aqui nós vamos compartilhar conhecimento sobre anatomia, fisiologia e demais áreas de conhecimento da área da saúde e do corpo humano. O assunto da aula de hoje é a introdução à anatomia, o início do início, o básico do básico. A primeira pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é: você sabe o que é anatomia? O que essa palavra significa? E o que a anatomia estuda? A palavra anatomia deriva do grego anátome, onde ana significa em partes e tome cortar, ou seja, cortar em partes. Dessa forma, a anatomia é a ciência que estuda a morfologia, a forma, a estrutura do corpo humano, onde nós veremos cada partezinha que compõe esse organismo. A anatomia compreende uma parte do estudo do corpo humano mais macroscópica, daquilo que nós vemos a olho nu. Porém, o nosso corpo é composto por muitas partes microscópicas, onde a gente vai adentrar os ramos da biologia molecular, da citologia e da histologia. Considerando que o corpo humano é muito complexo e foi projetado nos mínimos detalhes, é de se esperar que a gente tenha peças muito grandes, mas peças muito pequenas compondo esse maquinário. Dessa forma, nós vamos ter a organização do corpo humano sendo dividida em 6 níveis. Os 6 níveis de organização estrutural do corpo humano são nível químico, nível celular, nível tecidual, órgãos, sistêmico e organismo. E nós veremos cada um deles hoje. O primeiro nível é o nível químico. Nele estão englobadas todas as substâncias químicas necessárias para a manutenção da vida. Como assim? Todas as substâncias químicas que nós conhecemos, como água, gás carbônico, carboidratos, proteínas, gorduras, sais minerais, todas elas são formadas por átomos, a menor estrutura de matéria existente. E vários desses átomos isolados, como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, sódio, potássio, cálcio, são essenciais para a manutenção da nossa vida. Você consegue pensar em alguma situação em que o nosso corpo precisa desses íons? Você já parou para pensar, por exemplo, como os nossos músculos realizam contração? Ou como o sistema nervoso se comunica? Ou até mesmo como é mantido o pH do nosso sangue? Além disso, os átomos têm uma incrível capacidade de se juntarem e formar o que nós conhecemos como moléculas. As moléculas nada mais são que um conjunto de átomos iguais ou diferentes ligados por ligações covalentes. Mas espera aí, eu prometo que a gente não vai entrar em química. Mas essas moléculas, elas são essenciais para o funcionamento da nossa vida, como por exemplo, água, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e assim por diante. A junção e combinação dessas moléculas levou até a formação de organelas, que juntas formaram o nosso próximo nível de organização estrutural, a célula. As células são consideradas a estrutura funcional básica de um organismo, ou seja, tudo que a gente viu até agora, átomos, moléculas, eles formam tudo que existe. Então os átomos formam mesas, cadeiras, tijolos, computadores, celulares. Porém, todas essas coisas não apresentam vida. Por isso, quando nós falamos que as células são as unidades estruturais e funcionais básicas de um organismo, nós estamos dizendo que as células são a menor estrutura existente com vida. Obviamente, nós somos organismos multicelulares. Para que o corpo humano funcione, nós precisamos aí de trilhões de células. Mas tente pensar numa bactéria. Pensa, por exemplo, nos lactobacilos vivos, lá do leite fermentado, ou nas leveduras, como Saccharomyces, que fermentam o pão e a cerveja. Esses organismos, eles são unicelulares, ou seja, uma única célula é capaz de ter vida, de se alimentar, de realizar suas funções metabólicas, de se reproduzir. Ali, numa única unidade celular, nós temos uma vida completa. Isso é possível porque a célula tem a capacidade de realizar todas as atividades metabólicas necessárias para o funcionamento do organismo. Eu gosto de pensar nas células como se elas fossem mini
corpinhos humanos, onde dentro dela a gente vai ter os diferentes órgãos, os diferentes sistemas realizando várias funções. Então nós temos dentro da célula uma função respiratória, uma função digestiva, uma função de comando e assim por diante. As nossas células são do tipo eucarionte animal. Existem células procariontes e células eucariontes. Pensando na nossa situação no eucarionte animal, nós vamos ter essa estrutura celular formada por diversas organelas. Então a gente tem a presença de membrana plasmática, de citoplasma, temos também retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomo, centríolo e outras organelas, que vão cooperar para o funcionamento dessa estrutura. Nós poderíamos gastar várias aulas falando somente sobre célula e do tamanho da sua complexidade. Porém, eu queria que nesse momento a gente pensasse, apesar das nossas células serem eucariontes, animais e terem uma estrutura básica ali em comum, será que todas as nossas células são iguais? Todas as nossas células no corpo têm a mesma estrutura e a mesma função? Não, não mesmo. Eu gosto de pensar nas pessoas. Imagine as pessoas que você conhece. Elas são iguais? Não, né? Pessoas são diferentes. E qual que é a vantagem disso? Pessoas diferentes levam a funções diferentes. Vamos pensar na sociedade. Se todo mundo fosse médico, onde a gente ia morar? O que a gente ia comer? Como que a gente ia lidar com as outras demandas da sociedade? Então, dessa forma, as nossas células também são diferentes. Células diferentes resultam em funções diferentes, e isso combinado permite todo o funcionamento do nosso organismo. Eu trouxe a partir de agora algumas imagens de células que nós temos no nosso corpo. Nessa primeira imagem aqui, eu trouxe para vocês um esfregaço sanguíneo, ou seja, uma técnica que permite a gente visualizar as células do sangue. Nós temos dois tipos celulares basicamente, os glóbulos vermelhos, as hemácias, e os leucócitos, os glóbulos brancos. As hemácias, vocês podem ver na imagem, que são essas células que estão mais clarinhas, mais avermelhadas. Elas vão apresentar esse halo central, vocês conseguem perceber, mais clarinho, e uma periferia mais corada. Esse halo central mais claro, ele está relacionado à morfologia da hemácia. A hemácia, ela tem o formato de um disquinho, como se ela fosse um disco. E quando ela está na sua fase madura, né, na sua fase adulta, ela perde o seu núcleo, né, uma estrutura básica aí de uma célula eucarionte, mas que a hemácia vai abrir mão dessa estrutura para que ela possa desempenhar melhor a sua função, que é qual? Transporte de oxigênio. Ela abre mão do núcleo e aí ela consegue desempenhar de melhor forma esse transporte do oxigênio. Vocês podem perceber nessa imagem também que nós temos grandes células arroxeadas. Essas células são os leucócitos, que não se assemelham em nada com as hemácias. Por quê? Porque nós vamos ter uma função diferente. Os leucócitos são células maiores, a gente consegue ver a presença dos núcleos, esses núcleos podem ser segmentados ou não. Também é possível perceber a presença de grânulos, alguns têm grânulos, outros não, e mesmo os que têm, as granulações são diferentes. Isso por quê? Porque leucócitos são células de defesa, mas mesmo dentro dos leucócitos, nós temos células que vão atuar em diferentes mecanismos de defesa. Então nós temos neutrófilos, temos eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos, e cada uma dessas células terá a sua particularidade para desempenhar melhor a sua função. Nessa segunda imagem que eu trouxe, nós temos fibras musculares, células musculares. Vocês podem perceber que elas não se assemelham com as células sanguíneas. Nós temos as características eucariontes básicas? Sim, mas com pequenas alterações morfológicas para que essa célula cumpra a sua função. Então nós podemos perceber que trata-se, aqui no caso, de uma fibra muscular estriada esquelética, então eu tenho células mais alongadas, a presença de múltiplos núcleos em uma única célula e a presença também de estriações no sentido transversal dessa fibra. Por quê? Todas essas características vão colaborar para o mecanismo de contração, ou seja, a célula muscular ela precisa encolher e esticar, e essa morfologia permite com que ela realize esse trabalho. Nessa próxima imagem eu trouxe células nervosas, neurônios.
Os neurônios têm essa estrutura, essa aparência de estrelinhas e parecem que eles estão realizando conexões uns com os outros. E justamente porque essas células são células de comunicação, células que recebem, processam e enviam informações. Para isso, elas vão ter essa determinada morfologia que colabora para a realização dessa função. Por último, eu trouxe aqui a imagem de um epitélio simples colunar. Células epiteliais são células de revestimento ou tecido glandular. No caso, essa imagem em específico é do revestimento do intestino, da mucosa intestinal. Se elas são células de revestimento, vocês podem perceber que elas vão criar uma espécie de barreira e essas células estão bem unidas umas às outras. Comparando com as outras células, nós também podemos ver que são células mais alongadas, com núcleo evidente, e isso permite com que ela desempenhe essa função de revestimento. A partir dessas células, nós podemos perceber que o nosso corpo apresenta muitos tipos celulares em diversas regiões e que a mudança, a diferença entre essas células faz com que o nosso corpo possa desempenhar diferentes funções e assim, ao todo, ter o funcionamento adequado do nosso organismo. O próximo nível é o nível tecidual. Os tecidos nada mais são que grupos de células que têm semelhanças na sua aparência, função e origem embrionária. Dessa forma, essas células juntas realizam funções semelhantes. Nós temos 4 tipos básicos de tecidos que vão compor o nosso organismo. O primeiro deles é o tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido que vai atuar nas formas de epitélio de revestimento ou epitélio de tecido glandular. Quando a gente fala de revestimento, nós vamos associar aí geralmente a proteção, é a presença, por exemplo, da nossa pele, do revestimento dos órgãos, as mucosas e tudo mais. E o tecido glandular, aquele que compõe as glândulas, envolvido também com a questão de secreções, liberação de substâncias, transporte, absorção. O segundo tecido que nós temos, englobando esses 4 básicos, é o tecido conjuntivo ou tecido conectivo, que é um tecido, como o próprio nome já diz, de conexão. Ele é um tecido que vai trazer suporte, vai trazer nutrição, sustentação, preenchimento, elasticidade. E como exemplo nós temos aí o tecido adiposo, que são o tecido de gordura, Temos o tecido sanguíneo, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. O terceiro tecido básico é o tecido muscular. E o que músculo faz? Músculo contrai e contração gera movimento. O tecido muscular vai ser dividido em 3 tipos. Nós temos um tecido muscular liso, temos um tecido muscular estriado esquelético e temos um tecido muscular cardíaco, estriado cardíaco. Esses músculos podem estar sob controle voluntário, ou seja, sobre a nossa própria vontade de atuação, ou em controle involuntário, quando nós não controlamos a contração desses músculos. E por último, mas não menos importante, na verdade um dos mais importantes, nós temos o tecido nervoso, onde nós teremos aí um tecido que vai realizar as comunicações, as interpretações e controlar todo o restante do corpo, todos os demais tecidos do corpo. Quando a gente faz a junção de 2 ou mais tecidos, desses que nós acabamos de ver, nós chegamos no próximo nível de organização, que é a formação de um órgão. Os órgãos, então, nada mais são que a junção de 2 ou mais tecidos que vão colaborar no desempenho de uma função específica. Trouxe como exemplo de órgão para vocês, para a gente perceber essa formação, o estômago, porque ele apresenta esses 4 tecidos que a gente acabou de conversar. Então o estômago ele é constituído por camadas e a gente tem uma camada mucosa, uma submucosa, as musculares e a serosa. E nós vamos perceber que elas são constituídas por esses tecidos que nós acabamos de conversar. Então nessa primeira camada, a camada mucosa, a gente tem a presença de um tecido epitelial, ou seja, um tecido de revestimento. Abaixo dessa camada mucosa, uma segunda camada que nós temos é a submucosa, que vai ser constituída agora do tecido conjuntivo, esse tecido conectivo ali para o estômago. Em seguida, nós temos 2 camadas musculares.
O estômago é constituído por músculo liso, né, musculatura lisa, uma musculatura que não está sob o nosso controle. E nós temos duas camadas, uma camada longitudinal, em que as fibras musculares estão em sentido longitudinal, e uma segunda camada em que essas fibras musculares estão no sentido circular. Esses dois tipos, né, de sentido muscular vão permitir os movimentos gástricos, né, a contração gástrica, tanto para o processo, né, de digestão, quanto movimentação desse produto para o próximo órgão, que será o intestino. E por fim, entremeando esses tecidos que nós conversamos, nós teremos, obviamente, as células do tecido nervoso. Então ali, o sistema nervoso, ele atua, né, essas células, esse tecido atua no comando, na comunicação. Então eu vou comunicar para esse músculo liso que ele precisa contrair, um momento de contração. Eu também vou determinar para as glândulas daquela região, olha, precisa liberar suco gástrico, precisa liberar determinada substância. E também a questão, por exemplo, de saciedade. Olha, agora o estômago tá cheio, ele expandiu. Isso envia um sinal lá para o cérebro e me determina uma saciedade, certo? E agora que eu juntei, né, todos esses tecidos, formei o órgão, o próximo passo de nível de organização é a junção de determinados órgãos que vão desempenhar uma função em comum e alocá-los juntos, constituindo um sistema. Então, os sistemas nada mais são que essa junção de órgãos e estruturas que vão colaborar para uma função em específico, uma função em conjunto. Se a gente pensar, por exemplo, aqui no sistema digestório, a gente tem boca, tem faringe, tem esôfago, estômago, intestinos, glândulas anexas, todos eles órgãos diferentes, estruturas diferentes, mas que colaboram para uma função em comum, que é o quê? A nutrição do nosso corpo, né? Nutrição e hidratação do nosso organismo. Agora, se eu penso, por exemplo, no sistema circulatório, agora eu estou trabalhando com coração, com vasos sanguíneos, né? Veias, artérias, também tem o sistema linfático ali atuando em conjunto. A minha função não é mais nutrição, agora eu preciso fazer transporte, distribuição de nutrientes, de gases, retorno venoso, né? Retirar o excesso de líquido ali do corpo, trabalhar com defesa, é outra funcionalidade, por isso outras estruturas. Se eu penso também no sistema respiratório, eu vou ter ali, né, cavidade nasal, tenho faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, os alvéolos pulmonares, já ali formando a parte pulmonar. Todos esses órgãos e estruturas agora têm a função de oxigenação, ou seja, eles vão permitir a entrada do oxigênio e a saída do dióxido de carbono. Completamente diferente da nutrição, diferente do transporte lá do sistema circulatório. Então, estruturas diferentes geram funções diferentes e aquelas que têm uma função semelhante vão estar alocadas juntas nisso que a gente chama de sistema. Infelizmente, o sistema isolado não é capaz de trazer vida, né, funcionalidade total para o corpo humano. Então, se uma pessoa fosse constituída aí só de sistema circulatório, nós não teríamos vida, né? Não teria uma pessoa funcional. Para isso, a gente precisa agora fazer a junção desses vários sistemas que foram construídos, chegando no nível mais alto de organização, que é o organismo, o indivíduo. Então veja como nós partimos, né? Desde lá do átomo, que é a menor unidade de matéria, constituímos a molécula a partir da junção de átomos. Pela junção de moléculas, a gente conseguiu chegar na célula, que é o ponto de vida, né? Da célula, nós temos a união de várias células com aparência em comum, função em comum, formando um tecido. Esses tecidos que foram se organizando, né, dois ou mais, deram origem a um órgão. Os órgãos que têm funções, né, semelhantes também se uniram e deram origem a um sistema. E agora eu pego esses diferentes sistemas, coloco eles juntos para dar origem a um indivíduo, a um organismo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Se você gostou, já deixa seu joinha. Também aproveita e deixa nos comentários se você teve alguma dúvida ou alguma sugestão, ou até mesmo se você gostou dessa aula. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que estão com dificuldade aí em anatomia ou iniciando, né, na área da saúde, nesse mundo da anatomia.
e também se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima!